Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais um curso de análise técnica gratuito, onde setups e estratégias e padrões secretos que eu descobri e que ninguém usa, ninguém fala e que realmente funcionam, serão revelados aqui neste curso gratuito no YouTube. Curtam, compartilhem para ajudar na promoção deste projeto gratuito. Se você quer conhecer mais meus produtos e serviços, vão lá no meu site www.traderprofissional.com.br. Mais informações na descrição do vídeo e também tem o link lá no meu Facebook. Curtam o meu Facebook que eu coloco várias dicas e artigos secretos lá. Então, pessoal, Fibonacci Fan. Números Fibonacci aparecem na natureza e no mercado. E a formação das galáxias, a formação de várias criaturas, a nossa formação, ela é composta por números Fibonacci. Não vou falar muito sobre a teoria, porque como um piloto de Fórmula 1 necessita saber como dirigir o carro, não necessita saber minuciosamente a mecânica do carro e conhecimentos envolvendo física, matemática que envolve o funcionamento do carro. Para ele ganhar a corrida, ele precisa saber pilotar o carro. Então eu vou te dar a ferramenta e saber você pilotar e levar você a saber pilotar para lucrar consistentemente no mercado com esta ferramenta. Então nós temos aqui o curso de Fibonacci retração e expansão completo, está na descrição do vídeo os links. Então se você não fez esse curso de retração e expansão, cheque lá. Como usar o Fibonacci Fan? Nós vamos traçar a linha do Fib Fan em 2 pontos e é calculado as linhas espelho de 38,2%, 50% e 61,8%. Você pode utilizar outros percentuais Fibonacci, como se é usado na retração, porém a gente não vai usar neste caso. O cálculo não importa, como eu falei, o que importa é ensinar você saber a pilotar essa ferramenta para você lucrar. Então vamos lá checar como é que a gente usa. O primeiro ponto que eu vou estar informando para vocês, pessoal, é ensinando como convencionalmente as pessoas ensinam a utilizar o Fibonacci Fan. Então o que o pessoal faz? Aqui no MetaTrader você tem em inserir, você tem Fibonacci e aqui o Fibonacci leque. É Fan ou leque, em português é chamado de leque. Então o que o pessoal ensina? Eles ensinam você a pegar, no caso de uma tendência de baixa caracterizada por topos e fundos descendentes, por pivôs de baixa, eles ensinam você a pegar o topo e traçar até o último fundo. Então você vai ter as linhas de Fibonacci aqui. E o preço ele tende a encontrar resistência ou suporte, tende a formar pontos de compra e pontos de venda nestas linhas de Fibonacci. Então vamos no gráfico do passado para a gente analisar essas formações. Por exemplo, a gente vem aqui, traça o Fibonacci Fan deste fundo até o último topo, né? E a gente viu que o preço no leque de 50% encontrou um suporte, então era uma tendência de alta caracterizada por topos e fundos ascendentes, No último topo houve a correção, certo? E exatamente nesse Fibonacci de 50% apareceu um candlestick de indefinição, que foi um martelo, e você poderia entrar nesse martelo e a tendência continuaria. E além disso, de ter encontrado suporte neste leque de 50%, o preço ele encontra resistência nos outros leques de Fibonacci. Então veja que aqui o preço ele bateu, fez uma estrela da noite exatamente no Fib de 38,2 e voltou. Certo? Aqui de novo encontrou resistência aqui neste Fib de 38,2 e voltou. De novo encontrou resistência e voltou até que reverteu a tendência. E geralmente quando rompe o suporte de 61,8, estatisticamente tende a fazer uma tendência de baixa. O inverso disso é aplicável para a tendência de baixa. Então vamos analisar aqui de novo um outro exemplo. Aqui, por exemplo. Isso é a maneira convencional que o pessoal ensina, ok? Mas a maneira que eu vou ensinar é muito mais eficaz. Então, em relação ao fundo, ao topo da tendência, né? Neste caso,
encontrou aqui na retração de 50%, geralmente, quando o preço volta para a retração de 50%, tende a subir, quando a tendência é de alta, tende a fazer um movimento de alta significativo, isso é uma estatística, então, você pode usar isso para saber que movimentos de alta, depois que você traça um fundo, um topo, quando o preço toca na retração de 50%, tende a bater e voltar e fazer um movimento de alta, certo? E quando rompe a retração de 61,8 para baixo, em uma tendência de alta, o preço tende a fazer uma tendência de baixa. Foi o que aconteceu. Então, traçamos o FIBO-FAN do fundo até o topo, houve o rompimento do 61,8 e veja que o mercado, depois que rompeu o 61,8, o mercado encontrou resistência no 61,8, fez um movimento de queda, voltou, fez novamente em respeito à resistência de 61,8 e fez a tendência de baixa. Então o mercado ele segue o Fibonacci FAN. Vamos ver aqui um exemplo de tendência de baixa, né? Aqui um exemplo de tendência de baixa. Então aqui, último topo até o último fundo. Então novamente, temos aqui a retração de 61,8, falhou no caso, ao bater na retração de 50%, falhou o movimento de baixa provável que faria, que geralmente acontece, é uma estatística, e quando rompeu a retração de 61,8, olha, tendência de alta. Então, esse tipo de estatística é muito claro. Então, quando você traça, né, o Fibonacci FAN, e acontece o rompimento da retração de 61,8, você tem a reversão de tendência provável. Isso é uma estatística envolvendo o Fibonacci FAN de 61,8. E você pode desenvolver setups com base nesta estatística e probabilidade. Você pode olhar em qualquer gráfico, gráfico diário, gráfico semanal, gráfico de 1 hora, 5 minutos. Isso funciona plenamente. Tá, vamos lá no gráfico. Esse é o gráfico diário que estou utilizando. Vamos no gráfico de 1 minuto. Né? Então vamos ver aqui no gráfico de 1 minuto. Aqui, por exemplo, para você traçar o Fibonacci FAN, um outro detalhe é você considerar os pivôs. Então a gente vai ter que estudar um pouco a formação dos pivôs. O conhecimento de pivôs de alta e da teoria de Down é fundamental para você estar operando no mercado e determinando a evolução e continuação de uma tendência ou início de uma tendência. Então, primeiro conceito, tendência de alta formada por pivôs de alta. Então nós temos uma onda 1 no preço, uma onda 2 no mercado corrige, não rompe esse fundo. Se romper esse topo, nós temos um pivô de alta. Rompeu esse topo, temos aí o pivô de alta confirmado, e aqui é um fundo confirmado. É um ponto de suporte ideal para você colocar stop. E se o preço romper este fundo confirmado, a tendência tende a reverter. É o que diz a teoria de Down, e as estatísticas e probabilidades no mercado também comprovam isso. Então nós temos topos de fundos ascendentes de uma tendência de alta, certo? Se um fundo confirmado for rompido, a tendência tende a fazer movimentos de baixa. O mercado tende a fazer movimentos de baixa quando um fundo confirmado de pivôs de alta, de uma tendência de alta é rompido. Então, pivôs de baixa, que caracteriza, configura tendências de baixa. Temos uma onda 1 de pivô de baixa, a onda 2 é corretiva para cima, porém não rompe o topo da onda 1. Se romper o fundo da onda 1, temos o pivô de baixa confirmado. Se o preço romper esse topo confirmado, que é um ponto de resistência significativo, quando é confirmado o pivô de baixa, então a tendência tende a reverter. O movimento de baixa provável tende a reverter. Então, fazendo topos de fundos descendentes com pivôs de baixas na tendência de baixa, um topo confirmado é rompido pela teoria de Down e é comprovado pelas estatísticas e probabilidades, o mercado tende a reverter a tendência. Então, isso é um conceito de pivô que você tem que utilizar. O ponto de topo confirmado dos pivôs de baixa são pontos de resistências fortes, é o lugar ideal para você colocar o stop loss. E com base nisso, a gente pode estar desenvolvendo setups de compra e venda, de saída operacional, de proteção de lucro para essa técnica com Fibonacci FAN. Então, o Fibonacci FAN, eu vou estar traçando a linha do Fibonacci FAN como? Em cada pivô. Então, eu não posso traçar o Fibonacci FAN em uma onda só. Até posso, mas não é idealmente aplicável. As estatísticas e probabilidades das reações do mercado, as linhas do Fibo, do leque de Fibo ou do FIBOFAN não são muito viáveis para você operar. É mais viável e mais
de maior qualidade quando você traça o Fibofan na formação de um pivô ou de alta ou de baixa. Então aqui tem um pivô de alta, temos a onda 1, onda 2, onda 3 confirmou o pivô de alta. Eu traço o Fibofan até aqui. E aqui fez uma onda 1, onda 2, onda 3 pivô de alta, traço o Fibofan aqui. Nos pivôs de baixa, a mesma coisa. Fez um pivô de baixa aqui, confirmou. Da onda 1 até a onda 3 do pivô de baixa, eu traço o Fibofan. Aqui nós temos um pivô de baixa, da onda 1 até essa onda, eu traço o Fibofan. Agora, eu também devo traçar o Fibofan quando eu vou analisar o Fibofan e as reações do mercado com base definitivamente no traçado do Fibofan em relação ao fundo e o topo, o fundo da onda 1 do pivô de alta confirmado e o topo da onda 3 do pivô de alta confirmado, e o topo da onda 1 do pivô de baixa confirmado e o fundo da onda 3 do pivô de baixa confirmado. E do primeiro pivô eu devo traçar o Fibofan para o próximo pivô. Então aqui eu tenho um pivô de baixa, tracei o Fibofan. Mas aqui fez um outro pivô de alta. Aliás, aqui tem um pivô de alta, tracei o Fibofan conforme ensinado. E aqui tem outro pivô de alta, eu traço o Fibofan de novo. Daí eu vou ter as retrações do Fibofan concernente a este ponto 1 e 2. E daí depois fez outro pivô de alta. A partir do primeiro pivô eu traço o Fibofan. E eu faço a mesma coisa na baixa. Eu fiz um pivô de baixa, tracei o Fibofan no primeiro pivô, fez um segundo pivô, do primeiro pivô até o último eu traço outro Fibofan. Vou ter retrações de Fibonacci em relação ao Fibofan para este período. Fez outro pivô de baixa, do primeiro pivô até o último pivô de baixa identificado, traço o Fibofan, vou ter os leques das retrações de Fibofan disponíveis para eu analisar as reações do mercado, conforme eu já demonstrei as probabilidades, e assim sucessivamente. Então o Fibofan, inicialmente, tem estes padrões, essa maneira de traçar, certo? Por exemplo, aqui, fez o primeiro pivô de baixo, eu traço o Fibofan. Aqui temos a onda 1, onda 2, onda 3. Então eu traço o Fibofan aqui. Certo? Tem uma retração de 61,8. Nós sabemos que o mercado, se rompe a retração de 61,8, tende a reverter a tendência. Ó, rompeu a retração de 61,8, tendência de alta revertida, grande movimento de alta. Então, isso é uma estatística muito poderosa do Fibofan. Funciona, né? E você pode utilizar para estar determinando suas análises aí, estar determinando a força do mercado. Então, pessoal, mais uma vez analisando os conceitos de pivôs, aqui a gente tem um pivô de alta, certo? Então, vamos traçar o Fibofan nesse pivô de alta, o leque aqui, onda 1, onda 2, rompendo este topo nós temos, só um minuto. Onda 1, onda 2, se romper este topo, nós vamos ter a onda 3 do pivô de alta confirmando o pivô de alta. Então, no topo da onda 3, eu vou traçar o Fibofan, ou seja, o topo da onda 3 vai ser quando? Quando o mercado ele fizer um candle com nova mínima. Isso já confirma o provável topo. Então, a gente traça o leque de Fibonacci aqui. Nós sabemos que a estatística do leque de Fibonacci, do Fibonacci Fan, é que se romper o 61,8, tende a reverter a tendência para uma tendência de baixa. Para cada pivô analisado. Então, ó, rompeu, né? Tentou voltar, vejo que teve dificuldade de fazer novos topos. Nós temos aqui um topo duplo praticamente, porque fez um pivô falhado, embora tenha feito um pivô de alta, o corpo dos candlesticks está abaixo da resistência do primeiro topo do pivô. Então isso é chamado de pivô falhado e equivale a um topo duplo pela minha psicologia dos candles que eu desenvolvi e comprovei. E depois o mercado voltou para debaixo do 61,8 e iniciou a tendência de baixa, né? Fez um movimento de queda. Então, muito simples, né? O Fibonacci Fan com relação aos pivôs, em relação à reação do mercado ao rompimento da retração de 61,8, acerta muito a reversão da tendência. Isso é um padrão que
acerta muito a reversão da tendência e você pode usar isso para operar nesses movimentos. Então aqui fez um pivô de baixo, traçamos de novo o Fibonacci Fan aqui, né? Traçamos aqui o Fibonacci Fan e rompeu 61.8, novamente faz esse movimento de alta significativo, né? Então tem um número de acerto muito grande. Aqui, por exemplo, fez uma onda de pivô de alta, aqui temos um outro pivô de alta aqui. Então vamos traçar aqui o Fibonacci Fan neste pivô de alta, certo? E veja, temos a 61.8 que não foi rompida ainda. Quando rompe a 61.8 em relação ao primeiro pivô, tende a reverter a tendência, né? Então é algo assim estatístico comprovado. Isso serve para você identificar a reversão da tendência, né? Aqui, por exemplo, fez um pivô de baixo. Então nós traçamos aqui o leque de Fibonacci aqui. Muito bem. Aqui, no caso, falhou na reversão da tendência. 61.8. Chegou a ficar acima, mas também não, o corpo do candlestick não ficou totalmente acima do 61.8. Então, isso também tem que ser analisado, a psicologia dos candlesticks em relação à resistência do leque de 61.8. Veja que o corpo dos candlesticks, a maioria do corpo dos candlesticks está abaixo. Então, significa que o preço respeita o 61.8. Ó, aqui também, né, aqui houve até o rompimento um pouco acima, mas falhou. Aqui chegou a fazer um pivô de alta, e chegou a romper o 61.8. Então, quando você tem um rompimento completo e somado a um pivô de alta, a gente sabe que quando faz pivô de alta, tende a continuar fazendo pivôs de alta. Se rompeu 61.8, considerando a estatística de quando o preço fica acima, a probabilidade é que a tendência reverta. E chegou a quase reverter, né? Tentou reverter e não conseguiu. Daí, a gente vê que, ó, tá tentando reverter, tá respeitando a retração de 61.8. E ó, chegou a reverter a tendência, tá vendo? Então é um padrão assim muito claro, é um padrão realmente que o mercado obedece. Então para cada pivô que você traçou, quando rompe o 61.8, tende a reverter a tendência. Tá? Isso aí é estatisticamente comprovado, não tem falha nisso, na maioria do tempo acerta muito. Então, novamente, a gente vai pegar aqui, neste caso aqui, ó, a gente tem uma onda 1, onda 2, onda 3 aqui. Esse é o gráfico de 1 minuto ainda, então o gráfico de 1 minuto é um gráfico que ele tem aqui ó, onda 1, onda 2, onda 3, pivô de alta aqui. Então, ó, rompeu o 61.8, veja que ele tenta fazer tendência de baixa, nem sempre reverte, porque o mercado não é perfeito. Mas veja que, enquanto ele está tentando fazer tendência de baixa, se ele não faz tendência de baixa, quando ele rompe o FIB de 61.8, o mercado ele tende a encontrar resistência depois de rompido, no caso de um pivô de alta, rompeu 61.8, tendência de baixa provável, reversão de tendência provável é o que pode acontecer no 61.8, e depois que o 61.8 é rompido, e quando o mercado tende a reverter a tendência, ele tende a encontrar resistência aqui. Então, isso aqui são pontos de resistência que você pode utilizar para estar iniciando a operação ou para estar indo no gráfico inferior. Se você está no gráfico, vamos dizer que isso aqui aconteceu no gráfico diário. Rompeu o FIB de 61.8. Então, você vai lá no gráfico diário e identifica que o preço bateu na resistência de 61.8, porque era suporte, rompeu, virou resistência. Então você pode, quando bate no 61.8 e como tende a fazer movimentos de baixa significativo, veja, bate no 61.8, tende a fazer movimentos de baixa significativo. E de fato você vai lá no gráfico inferior e pode operar day trade neste movimento de baixa significativo, porque é um sinal de que pode fazer uma baixa significativa. Então, outra estatística que você pode estar utilizando para considerar reversão de tendência. Aqui, por exemplo,
Temos um pivô de alta aqui, o mercado ele voltou, né? Ficou acima do FIBO. Então, a partir do momento que ele ficou acima do FIBO, a gente já cancela e a gente traça um FIBO no próximo pivô. Temos um pivô de alta aqui. E aqui, ó, rompeu 61,8, iniciou uma tendência de baixa significativa. Então, são estatísticas comprovadas, funcionam no 1 minuto, e você pode utilizar isso para determinar a formação de tendências, a reversão de tendências, e grandes movimentos de queda ou grandes movimentos de alta, considerando essa teoria envolvendo pivôs e como traçar o Fibonacci Fan. Então, esse tipo de tática, as pessoas praticamente eu nunca vi alguém falando sobre esse tipo de estatística e probabilidade usando Fibonacci Fan. Usando apenas um pivô e com base nesse primeiro pivô que você estabeleceu, pelo rompimento de 61,8, você considera a possibilidade de reversão de tendência e opera com base nisso. Ou seja, se aqui, rompendo 61,8 na formação deste pivô, rompeu 61,8, existe probabilidade do mercado cair, eu vou operar vendido. Né? Eu vou operar vendido e entro em um padrão de candlestick de venda. Apareceu aqui, digamos, aqui apareceu uma estrela da manhã, da noite. Rompeu o Fibonacci Fan de 61,8, apareceu a estrela da noite, padrão de candlestick de baixa. Se rompeu 61,8 e a probabilidade de fazer um movimento de queda, de reversão de tendência, depois que você traçou o Fibofan no pivô de alta, então existe a probabilidade do mercado fazer topos e fundos descendentes. Então você poderia estar entrando aqui, entrada na estrela da noite, e surfando na tendência de baixa. Enquanto você surfa na tendência de baixa, você traça o Fibofan no primeiro pivô e sai no rompimento de 61,8, porque você sabe que existe a probabilidade de fazer uma correção forte e até reverter a tendência. Então, você entrou aqui, vamos identificar o primeiro pivô de baixa aqui, formou o primeiro pivô de baixa. Então, deste topo até este fundo é o primeiro pivô de baixa. Né? E, no caso, houve um rompimento aqui, então a gente poderia estar saindo por aqui, mas falhou, né? E aqui houve um rompimento, e daí houve já um movimento de queda, atingiria o stop, então veja que quando rompe 61,8, atingiria o stop da nossa operação, então a gente poderia estar saindo ou aqui ou aqui. Falhou, a gente sairia antes aqui, com base apenas utilizando o Fibofan para sair da operação. Nós podemos utilizar este rompimento do 61,8 do Fibofan para entrar na operação e para sair da operação também. Né? Não só para entrar na operação, mas para sair da operação também. Ou você pode, depois do sinal, você pode traçar o Fibofan no primeiro pivô depois do sinal, ou você pode traçar o Fibofan no pivô anterior ao sinal. Então existem duas formas de você determinar a saída operacional. Aqui nós temos onda 1, onda 2, onda 3, antes do sinal do nosso setup de Fibofan. Fez um pivô de baixo, então, em relação à onda 1, pivô de baixo, e a onda 3, o topo, o fundo da onda 3, nós traçamos. E olha só, aqui a gente já tem uma condição bem mais válida. Por quê? O mercado ele respeitou os 50% do Fibofan. Aqui chegou a romper, mas rompeu só um candle, foi um candle de indefinição, então com base nisso você não sairia. Você sairia da operação quando fizesse... chegou a romper aqui, né, considerando a estatística e probabilidade do rompimento do 61,8 do Fibofan, teria que sair aqui mesmo. E aqui confirmou com pivô de alta, só que a saída foi antecipada por este método. Então você pode estar utilizando este método de entrada e saída usando somente o Fibofan e o preço. E claro que não é perfeito o sistema, mas funciona. Então vamos ver. Aqui a gente tem um pivô de alta, vamos traçar o Fibofan aqui de novo. Rompemos 61,8. Vamos entrar na operação vendida, que chegou a dar um sinal de venda. Porque fez um árabe de topo aqui.
Só que estopou, né? Chegou a estopar e depois houve consolidações. Daí depois que estopou, assim que estopa, você define de novo o último pivô depois de estopou. Como estopou aqui, nós temos um pivô de baixa aqui. Temos um pivô de baixa aqui. Então a gente traça o Fibofan, rompeu 61.8. Aqui aconteceu um padrão de candlestick de novo de um arame de fundo. Inclusive nós entraríamos aqui, né, porque houve o rompimento do Fibo 61.8, houve a correção, aqui a gente tem um martelo. Então eu entraria aqui nesse martelo, pela metodologia, e protegeria o lucro à medida que vai fazendo topos e fundos ascendentes. Então aqui, fez um pivô de alta, aqui um fundo confirmado, eu protejo o lucro, eu subo meu stop para cá, por exemplo, para proteger o lucro, porque eu sei que se romper este fundo pode reverter a tendência. E uso a técnica de, depois do sinal identificado do Fibofan, eu vou usar o Fibofan no pivô anterior em relação ao pivô do sinal para determinar a saída operacional. Então, em relação a este sinal, o pivô anterior é este próprio pivô aqui. Então, a gente traça o Fibofan aqui e olha, quando rompeu aqui, a gente sairia da operação e reverteu a tendência e atingiu o stop. Então, o Fibofan também é uma maneira de você identificar se vai atingir o seu stop. Por quê? Se você traça, você entrou numa operação, por exemplo, e depois de você entrar na operação, você traçou no próximo pivô o Fibofan, se rompeu o Fibofan no primeiro pivô, existe a chance de atingir o seu stop. Então você deve sair da operação porque isso é estatístico. Então aqui houve, né, o rompimento, saímos da operação aqui quando fechou esse candle, ganhamos pouco, mas teria atingido o nosso stop loss que estava aqui e nós saímos e conseguimos garantir o lucro. Então, depois deste ponto, qual é o próximo pivô? Pivô de baixo. Então nós traçamos de novo o Fibofan neste pivô de baixo. E olha só, esperamos o rompimento do 61.8 para operarmos a reversão da tendência, o grande movimento que vai acontecer quando rompe 61.8. Rompeu 61.8, qual é o primeiro sinal? Aqui a gente tem um quase engolfo de alta. Então eu posso estar entrando aqui neste sinal. Ou melhor, entrar aqui, né, no fechamento do provável engolfo de alta e colocaria o stop loss aqui neste fundo. E qual é o próximo pivô? Por enquanto não tem, depois do sinal. No rompimento do sinal houve um pivô e ele terminou com a nova mínima sem fazer nova máxima aqui. Então eu traço o Fibofan neste pivô. E aqui eu tenho a retração de 61.8. Então eu continuo na operação até houver o rompimento de 61.8. Aqui houve o rompimento de 61.8. Eu sairia por aqui, apesar de que o candle fechou aqui, então seria bem complicado, mas veja que quando rompeu 61.8, o nosso stop loss se encontrava onde? Aqui. E veja que o preço ele voltou e atingiu o stop loss. Então é muito provável que quando você entra na operação, traça o Fibofan no pivô anterior ou no pivô atual, que forma o seu sinal, depois de rompido a retração de 61.8, provavelmente vai voltar e vai tocar no seu stop e vai te dar prejuízo. É sinal de que você deve sair da operação quando a retração de 61.8 não é respeitada pelo Fibofan. Então, pessoal, essa técnica envolvendo traçar o Fibofan no pivô que você encontra, considerar sair veja que é diferente da técnica que se ensina convencionalmente, na análise técnica, e a maioria das pessoas que ensinam Fibofan ou leque de Fibonacci, eles pegam o fundo até o topo da última tendência. A maneira que eu traço o Fibofan e o setup desenvolvido para operar é no rompimento do 61.8 do Fibofan do primeiro pivô. Eu não preciso ficar traçando Fibofan nos próximos pivôs. Quando é rompido 61.8, daí eu traço um novo Fibofan de 61.8 e considero como regra para determinar a entrada operacional do trade system do rompimento
do Fibofan de 61.8 do primeiro pivô. Então, por exemplo, aqui teve o primeiro pivô, traçamos o Fibofan, foi rompido. Qual o próximo pivô depois do rompimento? Aqui nós temos o próximo pivô de baixo, traçamos o Fibofan neste pivô de baixo e consideramos o rompimento de 61.8 deste primeiro pivô. Só isso. É uma tática diferente e, no meu ponto de vista, pelo que eu estudei, é muito mais eficaz do que o método convencional que as pessoas ensinam. Só que o que acontece? Você percebeu que os lucros são pequenos e que os movimentos são atrasados quando você utiliza o Fibofan no único gráfico. Quando você utiliza o Fibofan no único gráfico. Então, o que eu desenvolvi para resolver este problema foi realmente trabalhar com análise fractal. Na minha metodologia de trade, eu trabalho muito com análise fractal, né? E com base nisso eu consigo um melhor desempenho. Então, por exemplo, eu vou no gráfico 5 minutos, traço o Fibofan ali, e com base, né, no Fibofan do gráfico de 5 minutos, eu vou operar no gráfico inferior. Como vamos fazer isso? Então, primeira coisa, o último pivô é o pivô de alta aqui. A gente traça o Fibofan aqui, certo? No rompimento de 61.8, que foi aqui neste candle, nós vamos entrar na operação, porém, não vou entrar na operação aqui no gráfico não vou entrar na operação aqui no gráfico de 5 minutos, mas vou entrar na operação no gráfico de 1 minuto, no gráfico inferior. Então, foi aqui que realmente o Fibofan do pivô do gráfico de 5 minutos, ele rompeu 61.8 no 1 minuto aqui. E exatamente quando rompeu, fez um padrão de candlestick de indefinição, que foi uma estrela da noite. Eu posso estar entrando nessa estrela da noite e seguindo tendência no 1 minuto. Eu tenho que pegar uma operação que já aconteceu, certo? Tenho que pegar uma operação que já aconteceu. Aqui, por exemplo, nós temos aqui o gráfico de 60 minutos. Vou traçar o Fibofan neste topo, neste fundo. Na realidade, a gente tem o seguinte. Temos o último pivô aqui. Esse último pivô teve aqui o seu Fibofan aqui nesse topo. Aqui foi o rompimento, então aqui seria a entrada operacional pelo gráfico de 60 minutos pelo rompimento do Fibofan de 61.8. Eu tracei o Fibofan de um pivô de alta no gráfico de 60 minutos e vou operar o rompimento no gráfico de 5 minutos, que é o gráfico inferior aos 60 minutos. Então vamos procurar lá o ponto do Fibofan. Aqui foi o rompimento, certo? A entrada operacional pelo gráfico de 5 minutos seria um padrão de candlestick de indefinição. Aqui nós temos uma estrela da noite de novo, com sobreposição de candlestick que tem uma estrela cadente. Então eu entro aqui vendido. Quando confirmou a estrela cadente fazendo nova mínima, eu entro vendido e coloco o stop loss, o start de compra da operação vendida no topo da estrela cadente. E vou seguir tendência. Daí agora, qual é a saída operacional? Eu vou traçar o Fibofan aqui no gráfico de 5 minutos? Não. Eu vou voltar lá para o gráfico de 60 minutos e vou traçar o Fibofan lá. Então aqui não chegou a fazer um pivô de baixa, né? Chegou a quase fazer um pivô de baixa aqui. Então eu teria que aguardar o rompimento deste fundo para traçar o Fibofan, mas infelizmente, né, não aconteceu. Mas supondo que tivesse acontecido, eu traçasse o Fibofan aqui, né, e lá no gráfico de 5 minutos, veja que aqui foi a entrada operacional, e o 68, a linha de 68
ponto 1 do Fibo, do último pivô de baixo, depois do sinal, se encontra ali amarela, né? Aí, ó, aqui eu sairia aqui. Então, se a gente for analisar, eu entraria na operação aqui, ia segurar durante todo esse tempo, e daí, ó, quando houve esse rompimento, eu sairia aqui. Então, a minha saída operacional seria aqui nessa região. Então, utilizando esse método fractal, eu consigo pegar uma fatia de lucro muito maior utilizando este setup. Utilizando essas estatísticas de probabilidade deste setup. Utilizando essa técnica de... Só que também não houve lá no gráfico de 60 minutos o pivô de baixa também, né? Eu vou pegar um exemplo agora de um pivô de baixa mesmo. Então, vamos pegar um exemplo aqui, pessoal. Aqui, por exemplo, eu tenho um pivô de baixa, vou traçar o Fibofan nos 60 minutos neste pivô de baixa. Tá? Então, tá aqui. E o rompimento lá nos 60 minutos neste pivô de baixa foi aqui. Foi aqui. Então, eu entraria aqui na operação, nesta região, se aparecer um padrão de candlestick de alta, ou um fundo duplo, ou um open invertido, enfim, padrões de alta, lá no gráfico de 5 minutos. Então, a gente vem lá no gráfico de 5 minutos, vamos procurar lá o ponto do Fibo. Está aqui. Então, veja que, depois de romper, né, houve aqui... Aqui foi um padrão de candlestick que é um doji, e antes do doji quase aconteceu um árabe de fundo, enfim. Aqui nesse doji foi a entrada ideal. Então a gente poderia estar entrando, se arriscando aqui nesse doji e colocando aqui a entrada aqui, o stop loss no último fundo. Ou no fundo do próprio doji, ou neste fundo aqui, né? Que é o fundo do último pivô, que é mais seguro o stop loss. Então eu entrei aqui. O que eu vou fazer? Vou lá no gráfico de 60 minutos acompanhar a operação lá. Aqui foi a nossa entrada operacional. Vamos voltar ali para a gente dar uma revisada. Nossa entrada operacional. Vou colocar aqui de amarelo, né? Nossa entrada operacional foi aqui, nos 5 minutos, que é o gráfico inferior que nós traçamos. Que nós temos o Fibofan traçado dos 60 minutos, ou seja, uma técnica fractal, para você acertar melhor os sinais, para você pegar movimentos mais amplos. Só que daí o que aconteceu, né? O preço ele voltou e deu stop. Veja que deu a violinada, deu stop, mas subiu. Então isso pode acontecer, mas supondo que o preço ele tivesse respeitado esse stop loss, não tivesse tocado aqui, supondo, porque o movimento da metodologia foi acertado. Nós conseguimos prever esse movimento provável. Agora a saída operacional, digamos que não tivesse tocado nesse stop. Depois do sinal que foi aqui, o primeiro pivô. Né? Aqui nós temos o primeiro pivô aqui, ó, tá? Um pivô de alta aqui. Ou aqui, né? Porque aqui fez nova máxima e nova mínima, então eu caracterizo isso como uma única onda. Aqui já está mais com padrões de candlestick de indefinição, isso aqui já caracteriza melhor como um fundo. Então, o pivô de alta mesmo, ideal seria considerar deste fundo até este topo, pelo meu conceito de psicologia dos candles. Então, eu traço o Fibofan aqui. Este é o Fibofan de saída, vamos colocar ele de vermelho, né? Então, eu vou sair no rompimento do 61.8 do Fibofan traçado esse pivô aqui foi o pivô depois, né, que a gente entrou na operação. Eu tenho que traçar o Fibofan do pivô anterior. Então tem onda 1, onda 2, onda 3. O pivô anterior seria esse aqui. Não, eu posso traçar o Fibofan também no pivô posterior ao sinal, que seria este aqui que eu acabei de traçar. Mas pelo método mais eficaz, é para traçar o Fibofan do pivô anterior ao sinal, que é este, onda 1, onda 2, onda 3. Então vamos traçar aqui. Então tá aí.
E o Fibofan rompeu aqui neste ponto. Aqui foi o ponto de rompimento do Fibo. Vamos lá no gráfico de 5 minutos, identificar, veja que a gente tem a nossa entrada operacional aqui que deu violinado, supondo que não tivesse dado violinado. A nossa saída operacional seria, ó, a gente ficaria surfando na tendência, esperando o rompimento do Fibofan, até que aqui rompeu. Então a gente sairia aqui nesse ponto. Vou colocar aqui de verde a entrada operacional, a saída operacional. Ó. Então, ó, entrei aqui nessa região e saí aqui, ou seja, um movimento muito amplo. Agora, se a gente faz no mesmo gráfico, vocês já perceberam, né? Se a gente faz no mesmo gráfico esse tipo de estratégia, a gente viu que a gente pega movimentos curtos. Então, é melhor você fazer no gráfico superior e trabalhar as entradas no gráfico inferior. Ou seja, você vai operar no gráfico de 60 minutos, você traça os Fibofans com esta técnica dos pivôs, somente em um pivô, esperando o rompimento do 61.8 para a entrada operacional, e posteriormente, depois da entrada operacional, no primeiro pivô anterior a esta entrada operacional, eu traço o Fibofan e espero o rompimento do 61.8 deste pivô anterior ao sinal de entrada para sair da operação, conforme nós fizemos aqui. Só que no gráfico superior, porém as entradas operacionais são no gráfico inferior. Então, se eu vou operar no gráfico de 60 minutos, eu uso essa tática de traçar o Fibofan no diário, porque lá os movimentos são mais amplos. Então, eu posso pegar um movimento bem amplo com isso. Então, isso é uma forma de envolver estatísticas e probabilidades para você determinar a entrada, saída operacional, pontos de reversão de tendência. Agora, pessoal, a gente vai traçar o Fibofan de maneira diferente, considerando o primeiro pivô, nós traçamos o primeiro Fibo, e no segundo pivô nós traçamos o Fibo a partir do primeiro pivô, no terceiro pivô nós traçamos o Fibo a partir do primeiro pivô, e assim sucessivamente até que nós tenhamos o pivô, alguns desses pivôs neutralizados e eliminados, que vai acontecer quando acontecer um pivô de baixa. Então nós temos um pivô de alta, outro pivô de alta, outro pivô de alta. Aqui não foi rompido porque, embora tenha rompido o fundo confirmado deste pivô de alta, nós temos aqui apenas a sombra que rompeu e o corpo ficou acima deste suporte, então não é o rompimento bem feito. Aqui nós temos outro pivô de alta e aqui sim houve o rompimento. Então, a partir desse ponto da linha branca vertical, nós temos um pivô de baixa que eliminou a tendência de alta segundo a teoria de Down. Então, nós vamos traçar os Fibofans, os Fibos, nestes pontos. Então, tenho aqui, primeiro Fibo, onda 1, onda 2, onda 3. A partir dessa linha vermelha, começa o próximo pivô. Aqui nós temos outro pivô de alta. Então, nós traçamos o Fibo aqui também. Aqui, depois desse pivô, nós temos outro pivô de alta. A partir do primeiro pivô, nós traçamos o Fibo até este outro pivô de alta identificado. Aqui houve outro pivô de alta. Na realidade, segundo a metodologia de análise de pivôs, tá certo? Foi aqui, né? E aqui o último pivô de alta também. Tem o Fibo. A gente vai ter várias linhas. A partir desta linha branca, a gente vai fazer operações no gráfico inferior, que é os 60 minutos. Então, tracei isso no diário, a gente vai lá nos 60 minutos. Aqui começa os fibos que são traçados. Né? Eu vou operar no rompimento do pivô de baixa. E eu vou ter vários fibos para eu trabalhar resistências e suportes. Então, a gente está aqui no começo, né? Aqui é o terceiro fibo traçado.
Desde que o mercado ele respeita esses pontos de resistências e suportes. Então você pode usar isso. A partir daqui eu vou operar. A partir daqui eu vou operar. Então veja. Depois que a gente tem esses fibos traçados, quando o preço ele rompe para baixo de um fibo, ou seja, ele faz um pivô de baixa. Vou apagar isso aqui. Então nós temos um fibo aqui, tá? Os fibos. Então a partir do momento que o preço ele faz um pivô de baixa e rompe para baixo um fibo, ele tende a ir buscar o próximo fibo. Romper o próximo fibo, ele tende a buscar o próximo fibo. Tendência de alta é a mesma coisa. Se ele faz um pivô de alta, ele tende a buscar o próximo fibo. Se romper esse próximo fibo com um pivô de alta, eu tenho que ter um pivô de alta no rompimento do próximo fibo, ele tende a buscar o próximo fibo. Então você pode usar essa estatística de probabilidade para você entrar comprado, continuar na tendência e sair. Se rompe o fibo com pivô de alta, vai buscar o próximo fibo e faz um fundo duplo, a probabilidade é do preço parar de subir aqui. Então você comprou aqui e você vende aqui. Ou você entra vendido aqui no topo duplo. Fez o topo duplo, você entra vendido porque há a probabilidade de buscar o fibo contrário. E se romper, ele vai buscar o próximo fibo contrário. Na tendência de baixa, a mesma coisa, né? Fez um pivô de baixa e aqui fez um fundo duplo, ou faz um oco, né? Ou um fundo triplo, ele tende a buscar o fibo contrário. Fez um fundo duplo de novo, tende a buscar o fibo contrário. Rompeu com pivô de baixa, tende a buscar este próximo fibo. E assim sucessivamente. Então, com base nesta probabilidade, a gente vai fazer isso. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, né? Rompeu, fez um pivô de baixa. Nós vamos começar a operar depois da linha branca, que é onde no gráfico superior houve um pivô de baixa destruindo a tendência de alta. Houve um pivô de baixa destruindo a tendência de baixa no gráfico diário, onde destruiu, neutralizou o último pivô de alta. Então eu vou traçando os fibos num monte de pivôs, até um deles serem destruídos. Então a partir deste ponto eu vou operar nas resistências e suportes, considerando estas regras de pivôs de alta, e o preço ele vai buscar o próximo fibo, topo duplo ou fundo triplo, que toca em um fibo vai buscar o fibo contrário, conforme eu expliquei aqui as várias regras. Então aqui, né, nós temos, por exemplo, aqui fez um pivô de baixa, foi rompido esse pivô de baixa, então existe a probabilidade do mercado buscar este fibo. Por exemplo, aqui, vamos colocar mais amplo aqui. Aqui fez um pivô de baixa, foi rompido. Então a tendência fez um pivô de alta. Então a tendência é buscar o próximo fibo. Buscou esse próximo fibo. Então você poderia entrar comprado aqui, só que é uma distância muito curta também, né? E depois fez um pivô de baixa, porque fez essa onda 1, rompeu, temos um pivô de baixa, uma onda 1 de pivô de baixa. A tendência é buscar o próximo fibo lá embaixo. Não chegou a buscar, falhou, né? A tendência era buscar esse fibo lá embaixo. Falhou. Depois rompeu esse pivô de alta aqui. Então a tendência era buscar esse próximo fibo. Ele buscou, certo? E chegou até a ultrapassar. Aqui fez um topo duplo. Não foi feito topo duplo em nenhum dos fibos, mas quando o fundo foi rompido desse topo duplo, nós temos um pivô de baixa. Como fez um pivô de baixa, rompeu este fibo, o preço tende a buscar este fibo aqui. E o que acontece? O preço ele retornou, como existia a probabilidade do preço buscar este fibo, certo? O preço ele voltou para este fibo aqui, fez um padrão de indefinição de baixa, ou seja, uma estrela cadente, um arame de topo com um candle gigantesco enforcado. Então isso é um padrão de candlestick muito significativo, a força dele. E a gente entra na operação aqui neste candlestick formado, coloca o stop loss aqui ou no topo anterior, que ficaria um stop mais caro, mas dá para colocar um stop mais agressivo no topo, na máxima deste candle de indefinição.
Então, a partir de agora, a gente vai analisar os pivôs e a probabilidade de atingir os alvos. Aqui fez um pivô de baixa, rompeu esse fibro, vai buscar esse outro fibro. Então, eu continuo seguindo tendência. Aqui, ó, fez o quê? Um fundo duplo neste fibro. Então, ele está falhando, fez um fundo duplo, padrões de candlesticks aqui. A minha saída, o meu stop que estava aqui, a gente vai zerar a operação aqui neste fundo, depois que confirmou. E a gente pegou esse movimento amplo. E como aqui existe a probabilidade de buscar este fibro, eu posso virar a mão e operar comprado. Então a minha entrada operacional fica aqui neste ponto, depois que confirmou o fundo duplo, e um stop loss aqui neste fundo. Existe a probabilidade de buscar este fibro, né? E ó, o mercado ele buscou este fibro. Aqui, por exemplo, fez um fundo duplo, não chegou a fazer um fundo duplo. Mas aqui, ó, quando atingiu esse fibro, tinha um pivô de alta, teve o seu fundo confirmado rompido, então existe a probabilidade de buscar esse fibro. Então eu já saio da operação aqui, né? E eu viro a mão e, como existe a probabilidade agora do preço buscar esse fibro, eu opero vendido aqui buscando este alvo. Né? Chegou a falhar, né? Houve a falha, o mercado voltou, mas quando chegou aqui, fez um novo topo duplo neste fibro. Então, quando faz um topo duplo, ele vai buscar o fibro contrário, certo? E eu colocaria, assim que confirmou esse topo duplo, com essa estrela cadente, embora positiva foi uma estrela cadente, eu entraria vendido com base neste alvo. E o mercado evoluiu, fez um pivô de baixa. Então a tendência é buscar o próximo fibro. Fez um fundo duplo e eu saio da operação, porque agora a probabilidade, quando faz o fundo duplo em um fibro, é buscar o fibro contrário, que é esse fibro aqui de cima. Então sai da operação aqui, entro de novo na operação no fundo duplo, buscando como alvo este fibro. E daí falhou, mas veja que ele tentou ir lá. Então no processo de tentar ir lá, eu vou protegendo o lucro. Nos fundos confirmados dos pivôs, por exemplo, eu evitaria um stop nessa operação, porque eu sairia aqui. E assim sucessivamente. Então você vai, né, operando nestes fibros. Ó, a gente vê que o mercado ele respeita os fibros. E quando faz pivô de baixa, vai buscar o fibro anterior. Aqui fez fundo triplo, ele vai buscar esse fibro. Enquanto vai fazendo pivôs de baixa, ele vai buscando os próximos fibros. E assim sucessivamente, né? Aqui, por exemplo, houve o rompimento, voltou para os fibros. Aqui tinha um pivô de alta, então ele foi buscando os próximos fibros. Enfim, o mercado ele respeita esses fibros porque o Fibonacci ele é científico, ele rege a natureza, rege a formação de tudo que é natural praticamente. Nós somos formados pelos números de Fibonacci, se você estudar. E como nós estamos no mercado, nós também indiretamente, misteriosamente também criamos padrões de Fibonacci no mercado como este aqui formado. Então pessoal, isso aí é os dois setups que você pode estar utilizando com o Fibonacci Fan, mas fiquem alertos com o que eu vou falar agora, não saiam operando isso achando que vocês vão ficar ricos, porque o mercado é muito mais complexo do que isso. Agora vem o alerta sobre o uso da metodologia ensinada para vocês aqui. Embora pareça que ela funcione comprovadamente, ela não funciona comprovadamente. E eu vou mostrar para vocês por quê. Isso é só a ponta do iceberg para um método funcionar. Precisa fazer um backtest, simular no backtest como na realidade, isso existe experiência de anos. Manejo de risco envolve frequência operacional, período de frequência operacional, máximo risco, risco de sobrevivência, qualidade dos sinais do trade system, testar combinação de sinais e qual a melhor combinação de sinais que mais lucra. Tudo isso não foi feito aqui no vídeo. Então, se você usa o método sem ter isso definido, você pode perder dinheiro cedo ou tarde. Testar por um ano com pouco capital e checar a consistência dos ganhos na realidade para aprovar o backtest ou simulação ao vivo. Então, tudo que eu mostrei aqui foi simulações, foram teorias desenvolvidas, estatísticas e probabilidades detectadas, porém, falta tudo isso ser comprovado. Você precisa se testar, provar para si mesmo que você consegue executar o método com perfeição. Isso leva 1 ano no mínimo de teste, com dinheiro real.
Então, também tem essa questão, muitas pessoas compram o meu curso e eles precisam contratar meus sinais Forex porque não conseguem executar o método com perfeição, precisam contratar aulas particulares para conseguir superar os seus erros, identificar os seus erros. Então, o meu método é comprovado. Na descrição do vídeo tem o relatório e o vídeo gerando da conta real, o relatório ao vivo de 130% de lucro em 1,9 anos de trade e 60% ao ano com juros compostos, reinvestindo esses 60% ao ano, o cálculo é para 10.999% de lucro em 10 anos. Então é uma metodologia comprovada com ganhos comprovados, mas as pessoas não conseguem executar ela com perfeição mesmo eu ensinando elas, por quê? Tem as barreiras pessoais das pessoas. Não use, portanto, um método ensinado aqui antes de comprovado. No meu site, os meus cursos têm métodos que eu provei e eu os uso há mais de 10 anos no mercado. Não precisa comprar os meus cursos, mas você pode checar lá, são metodologias comprovadas. E para você comprovar uma metodologia, ter tudo isso daqui comprovado, pode levar de 5 a 10 anos. Eu levei 8 anos, George Soros levou 5 anos. Eu consigo ganhar com consistência depois de passar por todas essas provas. O caminho mais fácil é você contratar alguém, não precisa me contratar mesmo sabendo que os meus métodos funcionam, mas você precisa contratar alguém se você quer resultados mais rápidos, que tenha um método que já funciona e que já é comprovado, e que prova os ganhos ao vivo, com conta real e tudo mais. Esse é o caminho mais fácil para você, porém, você pode usar esse conhecimento de análise técnica passado para você testar e desenvolver metodologias. Isso eu passo grátis para vocês. Até mais, pessoal. Curtam o vídeo, compartilhem, ajudem no crescimento do canal. Até mais.